Essa semana o WhatsApp acabou de liberar uma função que vai ajudar você que tem muitos grupos no WhatsApp ou que recebe fotos desnecessárias nos grupos ou com um contato. Uma foto em que você baixa e vai direto na galeria. Então essa função vai lhe ajudar você. Para quem usa Telegram isso não será novidade. É chato você ter que acumular várias fotos. Então ele trouxe uma função que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas para tal, os que já têm essa função são testadores betas. Então você tem que procurar ser testador beta desse aplicativo. Então você vai me perguntar como é que eu vou ser um testador beta. Você vai na Play Store e procura o WhatsApp. Pois bem, se você não for um testador beta, aqui não irá aparecer essa informação. Eu já sou um testador beta, por isso tem essa informação aí. Você é um testador beta deste app, que legal. Então se você não for, você vai descer até embaixo. E aqui terá uma informação dizendo de que se você quer se tornar um testador beta para aceitar ou não. É só clicar em aceitar para ser testador beta e esperar alguns minutos e até que ele apareça uma atualização e você atualize ele. Então, para você que já é testador beta, vamos direto ao WhatsApp, vamos abrir e vamos em configurações, ou seja, definições. Agora nós vamos em dados e armazenamento e aqui nós vamos deslizar até aqui embaixo. E aqui terá essa opção marcada, vocês vão desmarcar, que é mostrar mídia na galeria. Ou seja, quando você baixar uma foto, elas serão baixadas direto para a galeria, como sempre, como foram. Agora se você desmarcar essa opção, a foto que você baixar apenas vai ficar no WhatsApp. Então, exemplo, eu vou baixar algumas fotos que vou enviar para mim aqui. Então você deixa essa opção desmarcada. Como vocês podem ver, eu vou baixar todas essas fotos. Vou baixar. Lembrando que eu já desmarquei lá e vejam que essas fotos não vão ficar na galeria. Já tem aqui as fotos já baixadas, como vocês podem ver. Então aqui as fotos. Normalmente deveriam ficar na galeria, como de sempre. Agora vamos entrar na galeria para conferir. E como vocês podem ver, vamos procurar a pasta do WhatsApp. E como vocês podem ver, aqui já não tem as fotos que foram enviadas lá. Elas ficaram lá mesmo no WhatsApp. Então essa função vai ajudar a você que sempre recebe fotos desnecessárias. Baixa para poder ver, mas tem preguiça de apagar ou não tem tempo. Isso vai ajudar a você. E então pessoal, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, deixa o seu like mesmo. E se você for novo no canal, inscreva-se. E não se esqueça de ativar o sino que está bem ao lado do subscrever, para não poder perder novos vídeos que eu irei postar futuramente. Então inscreva-se e seja feliz. Eu vou ficando por aqui, nos veremos em um próximo vídeo.